Considerações finais. Como vimos, com a descentralização da educação mantida pela República, voltada para os setores populares e criada pelo Ato Adicional de 1834, apenas alguns estados brasileiros conseguiram realizar algum progresso em relação à educação primária da população. De fato, cresceu a matrícula nesse nível de ensino. De acordo com os dados apresentados por Leôncio Basbaum, em 1989, a matrícula geral de alunos correspondia a 12% da população em idade escolar. Em 1930, esse percentual subia para 30%. Como assinala Ribeiro, no início da República, a melhoria não foi apenas quantitativa, uma vez que data daí a introdução do ensino graduado, com o aparecimento dos primeiros grupos escolares ou escolas modelo. Mas ainda em 1907, o tipo comum de escola primária é a de um professor e uma só classe, agrupando alunos de vários níveis de adiantamento. Também são contraditórias as pressões sociais, como discute Ribeiro, pois ao mesmo tempo em que clamam por abertura de escolas, impõem limites, como ficou, aliás, claramente demonstrado na reforma feita por Sampaio Dória em São Paulo no início dos anos 1920, ou seja, amplia-se a matrícula em detrimento da quantidade de anos de escolarização obrigatória oferecida. Esse comportamento social por parte das forças sociais em jogo mereceu de Kessel a seguinte apreciação: já então, as transformações econômicas e sociais do país e a tomada de consciência de nosso atraso em matéria de educação atuam no sentido da contínua expansão do ensino primário. Porém, aquela tomada de consciência em muitos administradores processa-se na direção de abaixar o nível de aspiração com referência à duração e qualidade da escolaridade. Seria melhor dar 4 ou 3 anos de escola a muito, alfabetizando-os, do que um ensino mais longo e de melhor nível a poucos. E a expansão dificulta os problemas de aperfeiçoamento da organização e acentua a repetência e evasão escolar, que se mede por números como os seguintes: de 1.100.129 alunos que ingressaram na primeira série em 1945, somente 90.657 conseguiu ser aprovado na terceira série em 1947 e aprovados na quarta série em 1948, 54.297. Romanelli oferece uma explicação plausível para a existência desse quadro até início dos anos 1930, nos seguintes termos: os fatores atuantes na organização e evolução do ensino, quais sejam o sistema econômico, a herança cultural, a demanda social de educação e o sistema de poder, permaneceram durante o período que antecedeu a República de 20, integrados na formação de um complexo socioeconômico, político-cultural que fez com que a educação ofertada à população brasileira correspondesse às reais exigências da sociedade então existente. Ainda de acordo com essa autora, a demanda por recursos humanos, dada a manutenção do modelo econômico agrário exportador, não fazia grandes exigências à organização escolar brasileira.
situação que se agravava em razão de que a herança cultural havia sido criada a partir da importação de modelos provenientes da Europa. A estratificação social predominantemente dicotômica na época colonial havia destinado à escola apenas parte da aristocracia ociosa. Essa demanda social de educação, mesmo quando englobou no seu perfil os estratos médios urbanos, procurou sempre na escola uma forma de adquirir e manter status, alimentando, além disso, um preconceito contra o trabalho que não fosse o intelectual. Enfim, todos esses aspectos se integravam. Pode-se afirmar que a educação escolar existente, com origem na ação pedagógica dos jesuítas, correspondia às exatas necessidades da sociedade como um todo. A função social da escola era, então, a de fornecer os elementos que iriam preencher os quadros da política, da administração pública e formar a inteligência do regime. Pode-se observar, assim, que não há defasagem entre educação e desenvolvimento nessa época, ou seja, é possível pensar numa ausência de defasagem entre os produtos acabados oferecidos pela escola e a demanda social e econômica de educação. Pode-se observar, assim, que não há defasagem entre educação e desenvolvimento nessa época, ou seja, é possível pensar numa ausência de defasagem entre os produtos acabados oferecidos pela escola e a demanda social e econômica de educação. Mesmo no terreno da expansão quantitativa das oportunidades educacionais, o esforço feito na Primeira República não foi suficiente para compensar o crescimento da população em idade escolar. Embora entre 1900 e 1920 tenha havido um crescimento significativo da população que sabe ler e escrever, que saltou de 3.380.451 para 6.155.567. O percentual dos que não sabiam ler e escrever permaneceu o mesmo, ou seja, 65%, passando de 6.348.869 em 1900 para 11.401.715 em 1920. Portanto, este é o quadro educacional que Getúlio Vargas irá encontrar ao assumir